Sofia era uma mulher que arquivava traumas. Como assistente social, seu trabalho era traduzir vidas quebradas em relatórios burocráticos. O orfanato da Divina Misericórdia era seu último caso antes de uma merecida promoção, o último carimbo em seu passaporte para longe da linha de frente da miséria humana. O lugar era uma anomalia nos registros. Isolado, com financiamento quase inexistente e com apenas 4 crianças restantes, um número que se recusava a mudar há anos. A chegada ao orfanato foi como cruzar o véu para um mundo esquecido. O prédio de pedra, antigo e coberto de era, parecia mais um mausoléu do que um lar. O silêncio era a primeira coisa que se notava. Uma ausência de som tão profunda que parecia ter peso e textura. Não havia risadas no pátio, nem o som de bolas batendo. Apenas o vento sussurrando através das janelas quebradas da capela anexa. Irmã Agnes a recebeu na porta. Era uma mulher pequena, encurvada pelo peso dos anos ou por algo mais pesado. Seus olhos, fundos e cansados, não ofereciam boas-vindas, apenas uma resignação antiga. "As crianças estão no pátio, senhora Vargas", disse ela. A voz um sussurro frágil como folhas secas. "Elas estão brincando." Sofia seguiu a freira até um pátio interno murado. As 4 crianças, com idades entre 7 e 10 anos, não corriam. Estavam espalhadas, cada uma em um canto, imóveis e de costas para o centro. Seus corpos estavam tensos, as mãos pressionadas contra as paredes de pedra. Não parecia uma brincadeira. Parecia um ritual de penitência. "O que eles estão jogando?", perguntou Sofia, mantendo a voz profissional. "Esconda a alma", respondeu a freira sem emoção. "É um jogo que eles inventaram. As regras são simples. Fique quieto, fique vazio. O último a ser encontrado vence." A explicação só aprofundou a estranheza. Encontrado por quem? Nos dias seguintes, Sofia tentou se conectar com as crianças. Eram educadas, mas distantes, como pequenos adultos presos em corpos infantis. Seus desenhos não eram de casas ou animais, mas de figuras altas e esguias, sem rosto, com braços longos que se estendiam até o chão. Quando ela perguntava quem era, eles davam a mesma resposta: o colecionador. A opressão do lugar começou a pesar sobre Sofia. Ela ouvia sons à noite, um canto baixo e monótono vindo da capela trancada, o som de pequenas pedras sendo arrastadas no corredor vazio. Ela se sentia constantemente observada, não pelas crianças ou pela freira, mas pelas próprias paredes, pelos retratos desbotados de benfeitores há muito mortos. Determinada a entender a psicologia daquele lugar antes de realocar as crianças, Sofia decidiu que precisava mergulhar em sua história. Ela pediu à irmã Agnes acesso aos registros antigos, aos diários da fundadora, Madre Elara. A freira hesitou, seus olhos escuros cintilando com um medo que ela tentou esconder. "O passado deve descansar, minha filha", ela sussurrou. Mas Sofia insistiu e a freira cedeu, entregando-lhe uma chave de ferro enferrujada para a biblioteca proibida na ala leste. A biblioteca era uma cápsula do tempo, o ar denso com o cheiro de papel em decomposição. Em uma estante trancada, ela encontrou os diários de Madre Elara, encadernados em couro preto, o brasão do orfanato gravado na capa. Com as mãos trêmulas, ela abriu o primeiro volume, datado de 1892. A caligrafia de Elara era forte, fanática. As primeiras páginas não falavam de Deus ou de caridade, falavam da terra. "Finalmente retornei. O solo se lembra de mim. A capela será erguida sobre as ruínas do antigo mosteiro, como deve ser. O selo será quebrado, e o pastor silencioso não terá mais fome." Sofia franziu a testa. Aquilo não era a linguagem de uma freira católica. Ela continuou lendo noite adentro, à luz de sua lanterna, a única companheira. Elara descrevia um pacto. A terra onde o orfanato foi construído era um lugar de poder antigo,
o lar de uma entidade que ela chamava de o colecionador de ecos, o pastor silencioso. Uma criatura que se alimentava da essência mais pura da inocência. O orfanato não era um refúgio, era uma fazenda. As palavras de Elara eram de adoração. Ela não via a entidade como um mal, mas como uma divindade, uma força da natureza que exigia equilíbrio. Em troca da prosperidade e proteção da comunidade que ela estava construindo, ela ofereceria o que tinha de mais puro, as almas das crianças órfãs. Elas chegam como recipientes vazios, escreveu Elara. Nós os enchemos de luz, de alegria, de inocência. Preparamos a colheita para o nosso pastor. Um som de arranhado na porta da biblioteca fez Sofia pular. Ela apontou a lanterna, mas não havia ninguém. O som, ela percebeu, era idêntico ao que ouvira em seu quarto. O medo, antes uma suspeita, agora era uma presença física na sala com ela. Ela voltou ao diário, a necessidade de saber superando o pavor. Ela encontrou a primeira menção ao jogo. Elara o chamava de o ensaio do silêncio, mas as regras eram as mesmas. Era um treinamento. Eles devem aprender a aquietar suas almas, a esvaziar suas mentes. O pastor não se interessa por vasos barulhentos e cheios de medo. Ele busca o silêncio, a quietude da alma oferecida de bom grado. Esconda a alma. Não era sobre se esconder da criatura. Era sobre se preparar para ela. Sofia fechou o diário, a náusea subindo por sua garganta. Os desenhos, a brincadeira, o silêncio, tudo se encaixou em um mosaico de horror absoluto. As crianças não estavam traumatizadas, estavam sendo preparadas, e a próxima colheita estava próxima. No dia seguinte, ela confrontou irmã Agnes, jogando o diário na mesa da freira. O que é isso? Que monstro vocês adoram aqui? A velha freira não pareceu surpresa, apenas cansada. Eu não adoro nada, senhora Vargas. Eu sou apenas a zeladora que herdou a chave da jaula. Este pacto é mais antigo que a minha fé. Se a colheita falhar, a fome do colecionador não se limitará a uma alma. Ela se espalhará para a vila, para todos nós. Então vocês sacrificam crianças para se salvar? Gritou Sofia, a voz ecoando no corredor vazio. Nós as preparamos para a ascensão, corrigiu a freira com uma convicção terrível. Elas não sentem dor, apenas um esvaziamento. Elas se tornam um eco na quietude. É uma honra que elas aprendem a desejar. Naquela noite, Sofia decidiu. Ela tiraria as crianças dali, com ou sem a permissão da freira. Ela esperou até a meia-noite, quando a casa estava mergulhada na escuridão. Foi até o dormitório infantil. Seu plano era acordá-los um por um e levá-los para o carro. Mas os 4 beliches estavam vazios. Um pânico gelado a dominou. Ela correu para fora, para o pátio interno. E lá estavam eles, as 4 crianças de pé, no centro do pátio, sob a luz pálida da lua. Estavam de mãos dadas, formando um círculo. Seus rostos estavam virados para cima, para a escuridão do céu. E eles cantavam o mesmo hino monótono que Sofia ouvira da capela. O que vocês estão fazendo? Ela sussurrou, se aproximando. Um dos meninos, o mais novo, Samuel, se virou para ela. Seus olhos, normalmente tímidos, estavam brilhando com uma luz estranha. Estamos chamando. É a noite da colheita. Fui eu que venci o jogo. Ele não parecia assustado, parecia orgulhoso. Antes que Sofia pudesse reagir, uma mudança sutil ocorreu no ar. A temperatura caiu e o som do vento cessou. Um silêncio mais profundo e mais absoluto do que qualquer outro que ela já sentira, desceu sobre o pátio. Do canto mais escuro do pátio, onde a sombra do campanário da capela tocava o chão, a escuridão começou a se adensar. Não era uma figura que se formava, mas um buraco na realidade. Uma ausência de luz e som que tomava uma forma vagamente humanoide. Alta, esguia, com braços que pareciam longos demais. Era a criatura dos desenhos das crianças. O colecionador. Ele não se movia em direção a eles.
Ele simplesmente estava lá, sua presença uma força gravitacional que puxava o calor e a coragem do mundo. As outras 3 crianças se ajoelharam de cabeça baixa. Samuel, no entanto, deu um passo à frente em direção à criatura. Ele estendeu as mãos. "Estou pronto", disse ele, a voz clara e sem medo. A figura de escuridão estendeu um de seus longos braços, a ponta se desfazendo em gavinhas de sombra que alcançaram o menino. Sofia, quebrando o feitiço do terror, agiu. Ela não podia lutar contra a sombra, mas podia quebrar o ritual. A entidade se alimentava da inocência oferecida de bom grado. Ela precisava introduzir o veneno do medo. Correu e se colocou entre Samuel e a criatura. "Não!", ela gritou, a voz rasgando o silêncio. Ela se virou para Samuel, segurando seus pequenos ombros. "Não é uma honra, Samuel. É a morte. Ele não vai te levar para um lugar melhor. Ele vai te devorar. Ele vai te apagar." Ela pegou o diário de Madre Elara, que trouxera consigo, e leu as passagens mais terríveis. A voz tremendo de pânico e repulsa, descrevendo o esvaziamento, a transformação em um eco oco. Pela primeira vez, uma emoção brilhou nos olhos de Samuel. Confusão. E depois, medo. Um soluço escapou de seus lábios. Ele olhou para a criatura, não mais com adoração, mas com o terror primordial de uma criança diante do escuro. Ele recuou, se escondendo atrás de Sofia. A oferta estava quebrada. A criatura reagiu. O silêncio foi quebrado por um som que não era um som, uma onda de pressão psíquica que fez Sofia cair de joelhos, o sangue escorrendo de seu nariz. A figura de escuridão pareceu vacilar, se contorcer em fúria. Negada sua refeição ritualística, sua fome agora era cega, indiscriminada. As gavinhas de sombra se lançaram não apenas em direção a Samuel, mas a todos eles. Irmã Agnes surgiu da escuridão segurando um grande crucifixo de ferro. "Fujam, leve as crianças", ela gritou para Sofia, colocando-se no caminho da entidade. A sombra a envolveu e o grito da velha freira foi abruptamente silenciado. Sofia não hesitou. Agarrou a mão de Samuel, gritou para as outras crianças e correu para longe do pátio, para longe da casa, para a escuridão da noite. Eles não pararam de correr até o sol nascer, rasgando o céu e fazendo as sombras recuarem. Chegaram à estrada principal, exaustos, sujos, mas vivos. O orfanato da Divina Misericórdia ficou para trás, um segredo silencioso no vale. Meses depois, sentada em sua nova mesa, no escritório da cidade grande, Sofia olhava para os relatórios de adoção. As 3 crianças mais velhas estavam se adaptando bem. Mas o relatório de Samuel era preocupante. Sua nova família dizia que ele era quieto, retraído, e que ele passava horas em seu quarto, de costas para a parede, perfeitamente imóvel, jogando um jogo que ele chamava de Esconda a Alma. Sofia desligou o computador, o frio do orfanato a envolvendo mais uma vez. Ela não havia salvado as crianças, apenas havia espalhado as sementes da colheita.